Galera, estamos aqui no exercício número 2 da FUVEST 2023, a segunda fase, a parte de matemática. Isso aqui tem uma playlist com os exercícios sendo resolvidos, esse aqui é o segundo. Então, galera, não esqueça aí de se inscrever, dar um joinha no vídeo, compartilhar o vídeo com a galera aí que está revisando, quer conferir o resultado ou aprender alguma coisa. Compartilha o vídeo aí com o pessoal que eu vou estar trazendo bastante conteúdo para vocês aí. Estamos aqui no segundo exercício da prova de matemática da segunda fase de 2023 da FUVEST. Então, o exercício número 2 ele tem 3 itens, vou resolver o primeiro aqui. Vamos lá então, ó. Considere A, B e C números reais e a função f de R em R dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá, uma função quadrática. A. Determine os valores de A, B e C para que f de 1 igual a 1, f de 0 igual a 0, f de menos 1 igual a 1. Bom, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui o mais fácil aqui de resolver, o f de 0 igual a 0. O f de 0, então a gente vai substituir o x por 0 e o resultado dessa operação tem que dar 0 de acordo com o enunciado. Então vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, e isso aqui tem que ser igual a 0. O f de 0 é toda essa expressão e igual a 0 está aqui. Bom, isso aqui, ó, isso aqui 0 ao quadrado dá 0 vezes a, isso aqui dá 0, b vezes 0 dá 0 e vai sobrar o c. Então, nós temos o primeiro resultado aqui, o c é igual a 0. A gente precisa encontrar quem que é o a, o b e o c. Então, c é igual a 0. Usar aqui o f de 1 igual a 1. Isso aqui vai ficar a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes o x, que é 1, mais o c, que a gente já encontrou, que é 0, e isso é igual a 1. Aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes a, dá a, mais b vezes 1 é b, mais esse zero aqui não vai mudar nada, e isso aqui é igual a 1. Então, a mais b igual a 1, tem que deixar aqui. E a gente vai usar o última igualdade aqui, o f de menos 1 igual a 1. Então, no lugar de cada x aqui, a gente vai substituir por menos 1, vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado, ó, no lugar do x por menos 1, mais b vezes menos 1, mais o c que a gente já encontrou, que é 0. E esse resultado ele está falando que é igual a 1. Aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 1 entre parênteses ao quadrado é 1, vezes o a, que é a. Positivo com negativo dá negativo, b vezes 1 dá b. Então, menos b, esse zero aqui não vai interferir em nada, igual a 1. Dessa equação aqui, a gente vai encontrar o a e o b. Lá, o a mais b igual a 1 e o a menos b igual a 1. Resolvendo aqui pelo método da adição, ó, esse mais b, esse menos b dá 0. Soma aqui, ó, a mais a, 2a. 1 mais 1 é 2. 2a igual a 2, dividindo os dois lados aí por 2, vai dar o a igual a 1. Sendo a igual a 1, tem a mais b igual a 1. O a, 1, mais b igual a 1. Isso aqui só pode ter que o b é igual a 0. 1 mais quanto dá 1? Dá 0. Tá? Então, 1 mais 0 dá 1. Então, b é igual a 0. Portanto, a nossa resposta aqui nós temos o a é igual a 1, b é igual a 0 e o c é igual a 0. Esse é o resultado do item A. Ele está pedindo o a, o b e o c. Claro que isso aqui não faz parte da resposta, mas a nossa função ia ficar f de x igual ao x ao quadrado, né? Porque aqui o a é 1, aqui o b é 0, vai sumir, aqui o c é 0, vai sumir. Tá?
mas a resposta está aqui. O A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Beleza? Vamos para o item B. Aqui no item B, ó, tem assim, ó, para o A igual a menos 1 e B igual a 4, determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV da figura seja igual a 32 unidades de área, onde V é o vértice da parábola representada por F. Primeiramente, a nossa função ela vai ficar assim, ó, no lugar do A lá por menos 1, então vai ficar menos 1x ao quadrado, mais o B, 4, x mais o c. Daqui a gente tira que nossa função vai ficar menos x ao quadrado, mais 4x mais c. A área desse triângulo aqui vai ser o seguinte. Então, a área do triângulo é quem? É AB multiplicado por AV dividido por 2, tá? Então, a base vezes a altura dividido por 2, certo? Bom, a gente vai ter que encontrar quem que é cada um aqui. Essa área a gente já sabe quanto que é, né? A gente tem lá que é 32. Eu já vou multiplicar por 2 aqui, ó, vai ficar 30. Vou fazer separado, vai. AB vezes AV dividido por 2. Ou seja, AB vezes AV, aqui ó, 32 vezes 2, dá 64. Ok? Então, a gente vai se concentrar nisso. Esse pontinho A aqui, se aqui o ponto V é o vértice, conforme ele falou, aqui ó, é o x do vértice. Esse Azinho aqui, ó, esse A está no eixo das abscissas, ele é o x do vértice. A gente já consegue pegar quem que é ele. O x do vértice é o menos B sobre 2 vezes o A. O B aqui é 4, então vai ficar menos 4, vezes 2 vezes o A, que é menos 1. Aqui, ó, esse negativo com esse negativo aqui dá positivo, vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. Ou seja, esse valor aqui é igual a 2, tá? Como pela figura, essa parábola, ela intercepta o eixo das abscissas aqui nesse ponto e nesse ponto B, a gente pode tentar criar uma expressão para quem vai ficar aqui, ó, nesses dois pontos, tá? É como se esse aqui fosse o x1 e esse aqui o x2 da resolução da equação de segundo grau, né? O zero dessa função. Vou reescrever aqui a equação. Ela vai ficar o seguinte. Menos x ao quadrado mais 4x mais c igual a zero. Para pegar quem que é esse valor aqui e quem que é esse valor aqui, tá? Bom, eu vou reescrever essa equação aqui. Se a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados, vai inverter todos esses sinais aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 4x menos c igual a zero. Calculando aqui o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b aqui? Ó? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a aqui, ó, nesse caso que eu mudei a equação, tá? Eu multipliquei todo mundo por menos 1 aqui, inverteu o sinal de todo mundo. Vezes o c, tá aqui, ó, menos c. Menos 4 ao quadrado dá 16. Esse negativo com negativo vai dar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes c, 4c. Eu vou colocar o 4 em evidência aqui, você vai entender por que eu estou fazendo isso daqui a pouco. Então, aqui, ó, 4 multiplicado por quanto dá 16? 4. 4 multiplicado por quanto dá 4c? Aqui é o c. Se a gente for tentar resolver essa equação, o x lá é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Olha lá, menos b. Então, é menos o b aqui, ó, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, é o 4 vezes 4 mais c, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Esse negativo com negativo dá positivo. Mais ou menos aqui, ó, surgiu a raiz quadrada de um produto aqui.
E essa raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz e vai sobrar lá o 4 mais c. Daqui não dá para tirar a raiz quadrada, por causa que tem mais o c aqui, a gente não sabe quem que é o c. E 2 vezes 1 dá 2. Com isso, nós temos aqui que o x1 vai ser 4 menos 2 vezes a raiz de 4 mais c sobre 2. E dá para simplificar aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, menos 2 dividido por 2 vai dar 1, vai dar a raiz de 4 mais c. Portanto, esse primeiro valor aqui, ó, ele é o 2 menos 4, menos a raiz quadrada de 4 mais c. Tá? E o x2 só vai mudar o sinal de menos para mais aqui, vai ficar o 2 mais a raiz quadrada de 4 mais c. Tá? Então, 2 mais a raiz quadrada de 4 mais c. Tá? Ou seja, quem que é o A, B? É a distância aqui, ó, do A até o B, de 2 para 2 mais raiz quadrada de 4 mais c. Então, essa distância aqui é a raiz quadrada de 4 mais c. Tá? Então, a gente já pegou essa medida aqui, ó, certo? Então, o AB quem que é? É a distância aqui, ó, do 2 até essa distância. Portanto, aqui, ó, o AB que a gente colocou lá, quem que vai ser? É o 2 mais a raiz quadrada de 4 mais c, menos 2. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 4 mais c. Quem que está faltando aqui? Ó, do A até o V. O V, aqui, a gente pode pegar esse valor, ele é o y do vértice, tá? Quem que é o y do vértice? É a imagem do x do vértice. A gente calculou quem é o x do vértice. O x do vértice está aqui, ó, 2. É o f de 2 na função. A função lá, quem que é? É o menos x ao quadrado mais 4x mais c. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais c. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 2, 8, mais c. Menos 4 mais 8 dá 4, mais c. Tá? Então, o y do vértice aqui, ele é o 4 mais c. Quem que é isso aqui? É a altura do triângulo. Tá? Então, aqui a gente tira a conclusão. Portanto, do A até o V, que é a altura do triângulo, ele é o 4 mais c. Como a gente tinha chegado à conclusão daqui, ó, da área do triângulo, ó, base vezes altura dividido por 2. Só que a área do triângulo pelo enunciado, 32. Então, ficou 32 é igual base vezes altura dividido por 2. Multipliquei cruzado aqui, ficou base vezes altura igual a 32 vezes 2, 64. Então, vamos voltar lá, ó. Que o A vezes B, o AB vezes AV igual a 64. Quem que é o nosso AB? Ó? Nosso AB, tá, isso aqui, ó, só para reforçar, isso aqui só vale se raiz quadrada de 4 mais c, se o 4 mais c for maior do que ou igual a zero, portanto, o c tem que ser maior do que ou igual a menos 4. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos lá que o AB é raiz quadrada de 4 mais c, vezes o AV, que é 4 mais c, igual a 64. É como se esse 4 mais c aqui, ele tivesse saído da raiz. Tá? Então, vamos reescrever isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é a raiz quadrada do 4 mais c ao quadrado vezes 4 mais c igual a 64. Isso aqui é a raiz quadrada
do 4 mais c à terceira igual a 64. Essa raiz aqui a gente pode escrever assim, ó. Raiz quadrada de 4 mais c à terceira igual a 64. Esse expoente 3 vira raiz cúbica de 64. Então, tem raiz quadrada de 4 mais c igual a raiz cúbica de 64. Raiz quadrada de 4 mais c, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Elevando os dois lados ao quadrado, nós temos que o 4 mais c é igual a 4 ao quadrado. Isso implica que o c é 4 ao quadrado, 16. Esse 4 está positivo, ele vai lá para o lado direito, fica negativo, que dá 12. Tá? C igual a 12. Esse é o resultado do C que ele está pedindo lá no enunciado. Determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV seja 32. Tá? Então, C aqui é igual a 12. Então, a resposta C igual a 12. Essa é a resposta aí do item B. Certinho? Então, vamos para o item C. Por fim, o item C, ele fala assim, ó, considere g de r em R uma função dada por g de t igual ao cosseno de t. Se a igual a 3 e c igual a menos 8, determine para quais valores de b a equação f de g de t igual a zero possui ao menos uma solução real. A função f ela vai ficar o seguinte, f de x igual o a lá por 3, mais o b, que a gente não sabe quem que é, mais bx, mais o c, e o c igual a menos 8. Então, nossa função é essa. Tá? F de g de t é uma função composta, vai ficar 3 vezes. No lugar do x, a gente vai substituir por g de t. Aí vai ficar ao quadrado, né, porque o x está ao quadrado, mais b vezes o x no lugar do x por g de t, menos 8. Daqui, a gente tem que vai ficar 3 vezes. O g de t é o cosseno de t, então vai ficar cosseno ao quadrado de t, mais b vezes o g de t é o cosseno de t, menos 8. Como que a gente garante que tem que possuir pelo menos uma solução real aqui? Aqui é o seguinte, tem um teorema chamado Teorema de Bolzano, que diz o seguinte, se você tem f, uma função contínua em um intervalo AB, então tem a função f contínua nesse intervalo AB. Por quê? O nosso caso aqui é o seguinte, tem que tomar cuidado que o cosseno de t ele só é válido no conjunto dos números reais de menos 1 até 1. Tá? O cosseno de t vai de menos 1 até 1 para todo t aqui. Ó. O t é um número real. Tá? Então, ele varia de menos 1 até 1. E essa função ela é contínua nesse intervalo. O que diz o teorema de Bolzano? Ele diz o seguinte, que se a gente pegar, aplicar f
na extremidade desse intervalo A, multiplicar pela f aplicada na extremidade B, f de A vezes f de B, e der um número menor do que zero, o que vai garantir? Que a função f possui pelo menos uma raiz no intervalo aberto a B, tá? Isso aqui é a troca de sinal. Quando um produto dá negativo é porque um número é positivo e o outro é negativo, ou vice-versa. O primeiro é negativo, o segundo é positivo. Existe uma troca de sinal aqui, né? Por isso que dá negativo. Só para você entender é o seguinte. Então, você tem lá o plano cartesiano e você tem uma função aí qualquer. O que está acontecendo aqui? Vamos pegar um intervalo AB, tá? Pegar aqui um valor de A. Para o x igual a A, você vai ter a imagem do A. Quem é a imagem do A? É o f de A. Aqui ele caiu na parte positiva, tá? Se eu pegar um valor de B, a imagem do B, quem que é? É o f de B. O que aconteceu aqui? Ele caiu na parte negativa. Tá vendo? Quando eu pego o produto de um número positivo com um número negativo, ele dá negativo. Mas para isso acontecer, foi necessário que o gráfico cortasse o eixo horizontal, aqui o eixo das abscissas. Aqui é o que a gente chama de zero da função. Que para uma equação, né, a gente chama de zero da função ou raiz da equação. Para existir esse cruzamento aqui, essa interseção, é necessário que a imagem do A e a imagem do B tenham sinais trocados, tá? Certo? Então, é necessário ocorrer isso. O produto da imagem do A pela imagem do B tem que dar um número negativo, ou seja, as imagens nas extremidades desse intervalo. Aonde que existe essa função? Nesse intervalo aqui, ó, o cosseno indo de -1 até 1. Né? No conjunto dos números reais, isso aqui não existe. Tá? Não existe nenhum número real que o cosseno vai dar 2. O cosseno desse arco vai dar 2. Certo? Então, o nosso intervalo aqui é o seguinte. É esse intervalo aqui, ó, de -1 até 1. E essa função ela é contínua nesse intervalo. Tá? Não tem nenhum buraco aqui nessa função. É isso que ele quer dizer. Certo? Então, a gente vai usar esse fato. Tá? Aqui eu coloquei menor do que zero e depois a gente vai testar, né? Na onde der igual aqui. Vou testar para ver se tem pelo menos uma função, mas isso aqui me garante que tem pelo menos uma. Né? Lá na parte de polinômios, você estuda isso aqui, possui pelo menos uma raiz. Quando isso acontece, existe um número ímpar de raiz, 1, 3, 5 e assim por diante. Tá? Então, vamos usar esse fato para a gente resolver essa situação. O meu intervalo aqui ó, de existência é nesse intervalo aqui, ó, de -1 até 1. Tá? Porque o cosseno de t ele só existe de -1 até 1. Tá? Então, vou apagar aqui, vamos fazer os cálculos. Bom, é o seguinte, o cosseno de t, ele pertence a esse intervalo aqui, ó, de -1 até 1, tá? O que tem que ocorrer? Tem que ocorrer isso aqui, ó, que o f de -1 vezes o f de 1 tem que ser menor do que zero.
No final, eu vou testar aqui para valores iguais, tá? Só para a gente ver se vai existir pelo menos uma raiz nesse caso. Mas isso aqui é a garantia de pelo menos uma, tá? Bom, vamos lá. Quem que é o f de menos 1? Vou resolver separado aqui. O f de menos 1 é o seguinte. A nossa variável aqui é o cosseno de t, tá? É o cosseno de t, não é o t. Esse menos 1 não está entrando no t, ele está entrando na g de t. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, menos 8. Esse menos 1 ao quadrado aqui dá 1, vezes 3, vai dar 3. Positivo com negativo dá negativo menos b, menos 8. Daqui vai sair menos b, 3 menos 8, menos 5. Quem que é o f de 1? Vai ser 3 vezes, olha lá, no cosseno de t por 1 ao quadrado, mais b vezes aqui o cosseno de t, 1, menos 8. 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3, mais b vezes 1 mais b, menos 8. Isso aqui vai ficar b menos 5, tá? Certo? Vamos fazer isso aqui, ó. Usar isso aqui agora, o teorema de Bolzano. Olha lá, o f de menos 1 é o menos b menos 5, vezes o f de 1 é o b menos 5 menor do que zero. Tá? Daqui, ó, você tem menos b vezes b. Isso aqui é um produto notável. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Mas vamos fazer aqui, ó, menos b vezes b dá menos b ao quadrado. Menos b vezes menos 5 dá mais 5b. Menos 5 vezes b, menos 5b. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25 menor do que zero. Esse mais 5b menos 5b aqui cancela. Você tem aqui, ó, menos b ao quadrado mais 25 menor do que zero. Bom, o que ocorre aqui é o seguinte. Isso aqui é uma função quadrática. Então, o gráfico é uma parábola com a concavidade para baixo. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos o eixo horizontal com os valores de b e uma parábola com a concavidade para baixo. Tá? E eu quero saber aonde ela é menor do que zero. Tá, ó. Então, aonde intercepta a interseção? A interseção é aqui, ó, nesse valor. Aonde? No menos 5 e no mais 5. Essa parábola é negativa, as imagens são negativas à esquerda do menos 5 e à direita do 5. Entre menos 5 e 5, as imagens são todas positivas. Então, eu estou interessado nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui. Tá? A conclusão aqui é o seguinte. Para isso ocorrer, o menos b ao quadrado mais 25 ser menor que zero, precisamos ter que o b é menor que menos 5 ou o b é maior do que 5. O que eu vou fazer? Eu vou testar nessa expressão se há raízes quando b é igual a 5 ou menos 5. Tá? Então, aqui o f de g de t, quem que é? É o 3 cosseno ao quadrado de t mais b cosseno de t menos 8. Tá? Essa função admite zero para b igual a 5, b menos 5. Vamos testar aqui. Ó. Então, 3 igual cosseno ao quadrado de t
Vou testar com 5 primeiro. Mais 5 cosseno de t menos 8 igual a zero. Se o delta der positivo é porque tem duas, né? Ou seja, pelo menos uma. Quem que é o delta aqui, ó? É o b ao quadrado menos 4ac. Ah lá, o b é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 8. 5 ao quadrado, 25. Negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8 dá 96. E o delta aqui, ó, 121 é maior que zero, então tem duas, tá? Para o b igual a 5, certo? Então, eu posso admitir aqui o b maior ou igual a 5. E para o b igual a menos 5, vai ocorrer do mesmo jeito, né? Porque o b ao quadrado vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 5 cosseno de t menos 8 igual a zero. Tá? O delta aqui vai ficar, o b ao quadrado vai ficar menos 5 entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 8. Então, vai dar 25 mais 96, que dá 121, é maior que zero. Então, tem duas raízes, né, no intervalo considerado. Então, beleza. Então, eu posso utilizar aqui o b menor do que ou igual a menos 5. Aí, essa é a resposta, né? A resposta aqui, ele quer o b, então o b é menor do que ou igual a menos 5, ou o b é maior ou igual a 5, certo? Nesse caso aqui, validando lá o seguinte, que o cosseno ele só existe nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1. Fora desse intervalo não existe o cosseno de um arco no conjunto dos números reais que vai dar um número fora desse intervalo, certo? Então, essa resposta aqui, ó, o b é menor do que ou igual a menos 5, ou b é maior ou igual a 5. Certinho? Então, esse foi o exercício número 2. Tá? Vou estar postando a continuação. Na descrição aí tem a playlist desse gabarito, dessa resolução da segunda fase da FUVEST de Matemática 2023. Então, eu espero vocês para os próximos vídeos. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar o vídeo, que eu vou estar trazendo muito mais coisas aí para vocês, tá bom? Galera, espero que todos aí estejam bem, com saúde, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!